a paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em João, capítulo 1, verso 43, que diz assim: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus disse e respondeu: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estado tu debaixo de uma figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Por que te disse, viste debaixo da figueira? Tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Esta palavra aqui João escreve, ele vê Jesus chamando homens para seguir ele, para continuar o Evangelho, para proclamar o Evangelho. E os homens tinham dúvida, porque todos conheciam os mandamentos, as leis, mas Jesus foi específico em chamar pessoas específicas. E aqui a Bíblia diz, e João está escrevendo, que quando Jesus vai a Galiléia, ele achou Filipe. E ele disse a Filipe: Filipe, me segue, me acompanhe na minha trajetória. E Filipe foi. Filipe era de Betsaida, da mesma cidade de André e de Pedro. E Filipe foi com esta emoção e chamou Natanael. E ele foi empolgado dizendo: Nós achamos a quem Moisés falou e escreveu na lei e dos profetas, Jesus de Nazaré. Ele é filho de José. E Natanael disse: Pode vir alguma coisa de Nazaré? Nazaré era uma cidade que era tão pequena, não tinha recurso nenhum. Era chamado como vilarejo, de tão pequena. Não tinha recurso, não tinha praticamente nada. Era menor do que um bairro. E Natanael diz: Pode vir alguma coisa de lá? E aí Filipe diz: Vem ver, vem contestar. E quando ele se aproxima, ele aceita este chamado para ver e para seguir Jesus. E aí Jesus disse: Eis aqui um homem, este é o verdadeiro israelita. E aí ele diz: Onde o Senhor me conhece? Como o Senhor me conhece? E Jesus diz: Antes de Filipe ir ter te chamado, eu já te vi, eu já te conhecia lá debaixo da figueira, quando você estava sentado. Natanael precisava de apoio espiritualmente.
Natanael precisava de uma revolução na sua vida, não de um revolucionário na terra. Ele precisava de confirmações e veio a confirmação pessoal. O próprio Jesus falou com ele: eu te vi antes de Filipe ter te chamado, lá debaixo da figueira. Jesus deu endereço da onde ele estava orando, deu endereço da onde ele estava com as suas, com seus pensamentos, com seus conflitos. E ele disse: eu te vi debaixo da figueira. E Natanael diz: verdadeiramente tu és Filho de Deus, Rei de Israel. Porque ele estava sozinho. Como é que Jesus viu ele? Mas o Senhor ali contempla, sabe com quem ele chama. Ele não chamou qualquer um. Ele sabia quem estava vindo com ele. E ele disse: tu és o Deus, tu és o Filho de Deus, Rei de Israel. E Jesus disse: porque disseste isso, você não vai ver somente isto que eu acabei de te revelar. Coisas maiores do que estas você vai ver. Coisas maiores do que essas você vai ver. A partir de agora em diante você vai ver os céus abertos. Anjos subindo e descendo da parte de Deus. E vai vir sobre o Filho do Homem. Era o que Jesus estava prometendo para Natanael. Coisas maiores, coisas sublimes o Senhor traz na vida daquele quem Ele chama. O Senhor é aquele que providencia, o Senhor é aquele que supre, o Senhor é aquele que traz a resposta. Ele aqui foi conhecido como Galileu, ele foi conhecido como o rei dos judeus lá na frente, mas aqueles precisavam de uma boa palavra, de um apoio, e Jesus veio selecionando estes homens para fazer a sua obra. Jesus não traz promessas terrenas, Jesus traz promessas divinas. E as promessas que se cumprem na vida de cada um são bênçãos e bens duráveis que salta daqui para a vida eterna. E o Senhor continua chamando homens, mulheres, para continuar a fazer aquilo que Ele já iniciou, para que vejam os céus abertos, para que vejam a grandeza de Deus, a grandeza daquele que é e para sempre será Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que nós possamos continuar neste mesmo propósito, nesta mesma chamada e não desistir e não voltar para trás. Porque o Senhor já nos chamou, o Senhor está nos capacitando para continuar a galganhar coisas maiores no mundo espiritual. Depende de cada um que se propõe a continuar. Depende de cada um a continuar a estar no seu propósito para exaltar o nome dele e levar o evangelho e falar da sua palavra. A palavra genuína, a palavra que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ele nos conhece, o Senhor Jesus nos conhece antes de nos chamar, como foi com Natanael. Ele já nos conhecia antes. Por isso que Ele nos chama, por isso que Ele nos alerta para fazer a sua obra e fazer a sua vontade. Que nós venhamos querer se propor a estar neste propósito e neste negócio, que é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Deus maravilhoso e santo, te agradecemos por mais um dia e pela sua palavra que se cumpre na vida de cada um. A palavra, Deus, que não volta vazia e vai na direção certa do que lhe apraz,
Continua, Senhor, trazendo a cura, a libertação, a restauração, a resposta que cada um precisa. Continua abrindo as portas, suprindo as necessidades, curando de dentro para fora, curando, Senhor, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, fazendo, Senhor, que o homem, a mulher, faça aquilo que foi chamado no propósito que o Senhor tem dado à vida de cada um. Sê com eles, sê com a tua igreja, sê com o teu povo. Continua, Senhor, nos sustentando com as tuas mãos, porque se não fora o Senhor, o que seria de nós? Desde já eu te agradeço pela tua infinita misericórdia. Fica conosco e desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.